estamos a partir de agora iniciando o Justiça na Tarde Debate. O assunto que hoje nós vamos estar abordando está relacionado justamente com os profissionais de saúde, como também com os próprios pacientes. Ou seja, a saúde onde nós temos aí a rede pública de saúde, que é o SUS, como também temos a rede privada de saúde. Claro que nós temos Brasília, como também temos outras regiões onde o sistema de saúde, tanto público como privado, são considerados de excelência, como também temos outras regiões no país que sequer têm um posto de saúde. Daí, muitas pessoas que precisam realmente do tratamento buscam, portanto, aí o caminho da cidade mais próxima para buscar, portanto, aí um atendimento, principalmente o atendimento especializado. É evidente que vamos avançar em outros temas aqui da saúde, mas primeiro vamos apresentar aqui os nossos convidados com os quais nós vamos então, a partir de agora, estar debatendo. Eu começo, portanto, cumprimentando a doutora que está conosco aqui também no nosso Justiça na Tarde, Meiriane Arruda Lima, que é advogada especialista em Direito à Saúde e mestre em Bioética pela Universidade de Brasília. Doutora Meiriane, seja bem-vinda também aqui ao nosso programa. Muito boa tarde para a senhora. Boa tarde, Walter Lima. Boa tarde a todos os ouvintes. Cumprimento também a enfermeira Suzy, doutor Fabrício, doutor Diogo, com quem será um prazer estarmos nessa tarde conversando sobre uma temática tão importante. Buscamos também, então, a enfermeira Suzy Marques Balbino, ela que também é enfermeira do Hospital Universitário de Brasília. Seja bem-vinda também aqui, Suzy, pela, muito obrigada. Enfim, atendendo ao nosso convite. Muito boa tarde. Boa tarde a todos os colegas e a esse público sensacional. Estamos aqui. Isso. Doutor Fabrício Reis, advogado especializado em direito à saúde e também direito dos pacientes, também conosco aqui nos estúdios. Doutor Fabrício, seja bem-vindo. Boa tarde para o senhor. Walter, agradeço mais uma vez o convite, cumprimento aqui os colegas de bancada. Acho que hoje vai ser uma tarde muito proveitosa. Com toda certeza, com toda certeza. Cumprimento também o doutor Diogo Mendes, ele é médico, é professor de medicina da Escola de Saúde, da Escola Superior de Ciências da Saúde. E, enfim, doutor Diogo, médico também conosco aqui no nosso Justiça na Tarde. Seja bem-vindo, doutor Diogo. Boa tarde para o senhor. Muito obrigado, Walter. Boa tarde a você, aos seus ouvintes da Rádio Justiça e aos meus colegas aqui da mesa. E vamos a um debate gostoso, importante e necessário, que é esse tema que você trouxe para nós discutimos, Walter. Interessante, né? Já começando já aqui com o debate, o senhor tem experiência tanto na rede pública de saúde, como também na rede particular. E já começamos então aqui com essa pontuação, né, doutor Diogo? Ou seja, é evidente que todo mundo que tem, portanto, o seu problema de saúde quer realmente uma atenção médica, uma atenção da saúde para poder ter, portanto, aí o seu problema resolvido. E para começar, é preciso marcar consulta, é preciso também encontrar, portanto, a data em que será, portanto, aí atendido, torcer para não ter greve de ônibus e nem greve também de profissionais para poder, portanto, ser atendido. Ou seja, como é que o senhor avalia a relação profissional de saúde com o paciente nesse quesito da pressa, né? Ou seja, o paciente, ele entende que seu problema de saúde é grave, mas sob o olhar do médico é diferente, pode ser mais grave ainda ou menos grave. Portanto, qual o ponto de vista do senhor nessa relação? É uma relação que precisa melhorar, não precisa melhorar? Para melhorar, quem cabe realmente agir para poder melhorar essa relação? Esse tema, Walter, é bastante complexo, porque ele passa por um problema crônico do Brasil que se chama atenção básica de saúde. O que significa atenção básica? É quando eu ofereço à população a oportunidade de consultar-se de maneira rotineira para que eu possa evitar os adoecimentos evitáveis ou as complicações evitáveis. Me explico com o único exemplo do diabetes. Se eu faço o diagnóstico do diabetes juvenil, que é do jovem e adolescente precocemente,
eu consigo fazer com que aquele jovem não tenha as complicações que ele viria a ter. E da mesma forma no paciente mais velho, a partir dos 40, 50 anos, porque eu trato e impeço dele infartar, dele ter um AVC e reduzo para insuficiência renal, para o próprio sistema de saúde público e privado, o custo. E não tenho também a atenção secundária. O que é a atenção secundária? São as famosas UPAs, que hoje, ou os hospitais pequenos regionais, onde a maior parte dos adoecimentos, me explico, retirar a vesícula biliar, tratar uma hérnia, corrigir uma incontinência urinária, tratar as doenças mais simples, mas que precisam de hospitalização, como uma pneumonia que complicou, uma infecção na pele, uma erisipela que complicou. Então, como nós não temos o sistema primário e secundário funcionando, porque eles são atribuição dos estados e dos municípios pela Constituição de 1988, eu estou, enquanto poder federal, na mão do gestor estadual e do gestor municipal. Dinheiro nós sabemos que não falta. Sobram corrupções e problemas de gestão. Bom, aí o que resta ao paciente? Ir a um pronto-socorro, ir a um pronto atendimento, ir a uma UPA, ou se desesperar e perder a calma, porque ele está doente, diante de um profissional de saúde. Então, o profissional de saúde, médico, enfermeiro, fisioterapeuta, educador físico, fonoaudiólogo, nós somos o para-choque. Nós recebemos a pancada em primeiro lugar. Então, o paciente, infelizmente, muito grave, ou não sabendo o que tem, mas perdeu sua saúde, ele acha que está muito doente, ele, entre aspas, apela e briga e bate, enfim. E ele tem razão, na razão dele. Só que nós, profissionais de saúde, não somos os responsáveis por essa relação ruim que no Brasil, lamentavelmente, existe na grande maioria dos serviços públicos ou terceirizados do SUS. Por quê? Porque o caos não foi gerado pelo profissional de saúde que está ali atendendo aquele paciente. Ele simplesmente recebe a pancada, hoje não pode reagir em hipótese alguma, né? Porque a imprensa, lamentavelmente, vai colocar o profissional de saúde como um nefasto, mesquinho, profissional que simplesmente está ganhando e não está cumprindo o papel, quando não é nada disso, né? A gente que trabalha e conhece sabe que toda profissão tem gente que não gosta de trabalhar, mas não é só na área de saúde, né? Então, este é o panorama. Eu não vejo no curto prazo a solução desse conflito dos pacientes graves ou que se acham gravemente adoecidos, tendo uma relação tempestiva e harmônica com os profissionais de saúde, porque ele já chega quebrando o pau com a pessoa que faz a ficha, depois passa pelo enfermeiro, pela triagem, quebra o pau também, e chega ao médico, quebra o pau, se interna ou não também. Então, é um problema. É um problema que, Suzy, também buscando a senhora nessa linha, justamente dentro, portanto, aí do hospital, no atendimento. Como é que a senhora também vê essa relação, né? Os profissionais de saúde com o paciente como muito bem é dito, sempre tem razão, até prova em contrário. Como é que a senhora avalia também essa questão?
O SUS é realmente o maior, né, serviço público do mundo, é o maior sistema de saúde, serviço público, mas teve retrocesso, teve muitos retrocessos. A porta de entrada na hierarquização é realmente a atenção primária. É você colocar as casas prontas para abrir, porque o conceito de universalização, universalidade do SUS diz, é aberto a todos. Porém, o quão aberto, né? A gente viu que as casinhas do saúde da família foram, né, desocupadas, e agora a gente tem o acesso secundário de UPA ambulatorial, que, como o doutor Diogo falou, não comporta. Nós teríamos que continuar com os agentes fazendo busca ativa nas casas para minimizar a busca do paciente até o setor secundário e terciário. Porque isso sufoca o sistema. Realmente dinheiro tem, gestão tem. A gestão regionalizada é a mais correta. É a que você entende o que está acontecendo naquele local, com aquele tipo de população diferenciada, o costume, tudo o que ocorre ali, de uma região para outra, muda muito. Então, como que você fecha a porta de entrada, que é a unidade básica de saúde, e coloca todo mundo dentro de um posto de saúde? Para receber, de novo, as equipes de saúde da família estão dentro dos postos de saúde. Eu achei um retrocesso. Agora, o conceito de saúde, né, só para amarrar a sua pergunta, o conceito de saúde ampliado de Brainly diz o seguinte: a saúde é resultante das condições de alimentação, habitação, educação, renda, meio ambiente, trabalho, transporte, emprego, lazer, liberdade, acesso à terra, acesso a serviços de saúde. Então, aquele conceito de atenção biopsicossócio-espiritual era muito limitado. A OMS tem aquele conceito, temos na Constituição, que é um direito de todos e dever do Estado, mas a questão da gestão é realmente o que está... a gestão do dinheiro, a gestão de recursos humanos, a gestão como um todo, não é isso? Então, está vindo lá o poder central, que é o Ministério da Saúde, com as suas diretrizes, normas, para o poder, para o governo atuar, e assim também o município. Mas você não vê a participação assim, popular, tudo é na base da pressão. Tudo é chamando o jornal para olhar o atendimento. Não é assim, não, é como o doutor Diogo disse, nós não queremos atender mal, porque nós temos que olhar o paciente como um todo. A pessoa que não visita o paciente na enfermaria e para conversar com ele, pode deixar escapar muitas coisas, pode deixar escapar que ele tem uma ideação suicida, ele tem uma vontade de morrer e pode se jogar a qualquer momento, ele pode escapar uma doença que ele tem, infecto-contagiosa, que ele está escondendo porque ele tem vergonha. A escuta é muito importante, tanto quanto a clínica, quanto você conseguir fazer o exame físico do paciente. Você não chega lá: oi, tudo bem? Como é que tá? Você fez? Comeu? Dormiu? Não é assim. Você tem que levantar o lençol, respeitar a privacidade e fazer o que tem que fazer, que é olhar da cabeça aos pés do seu paciente. Dali você tira uma conclusão para toda a equipe multiprofissional, que saúde é isso. É você atuar com toda a equipe multiprofissional, não é você sozinho. A comunicação é fundamental na assistência ao paciente. Então, eu tenho que chegar para o meu fisioterapeuta e falar assim: olha, a paciente a artrose dela está evoluída, olha, ela não está conseguindo caminhar, ela está com a saturação baixa, ela precisa de oxigênio e precisa que você trabalhe a parte respiratória dela. Aí chega o psicólogo: olha, a paciente não recebe visita, está sofrendo, a paciente não vem, ou os acompanhantes não vêm. Aí a nutrição: olha, ele não consegue deglutir essa comida, então você pode trazer uma comida mais pastosa, mais líquida. Nisso, você está fazendo com que o paciente ele recupere várias coisas no corpo dele. Você está providenciando a cura dele, a melhora dele. Se você não conseguir salvá-lo, pelo menos você está tentando realmente, de acordo com, né, a comunhão das atribuições dos profissionais de saúde, fazer com que ele tenha uma assistência de qualidade. Eu acho que isso é fundamental. Se você quer
E você não pode deixar de observar de onde ele vem, o que ele come, onde ele... Sabe, tá entendendo? Você não pode dissociar, você não pode afastar o paciente. Ele é um ser humano. Deixa eu buscar com a doutora Meiriane, deixa eu buscar aqui o doutor Fabrício. O paciente, ele conhece os seus direitos ou ele, de certa forma, é tentado a conhecer os seus direitos quando ele está numa situação em que ele não está se sentindo atendido, doutor? Para nós dois ou só para mim? Para o senhor. Então, Walter, eu sempre falo que a população como um todo, ela tem uma percepção, ela tem um vislumbre, né, e uma certa apreensão dos seus direitos, mas não de fato os conhece, né? Até porque muitas questões aí, quando se trata dessa matéria de saúde pública e tal, a percepção e a implementação de direitos vai muito além do que o mero atendimento na UPA, na Unidade Básica de Saúde. Então, eu percebo que eu acho que ainda falta no Brasil, apesar de grandes avanços nessa questão de empoderamento do paciente, até pela democratização da informação. A internet está aí, o Google, né, apesar de todas as críticas do Dr. Google, né, mas a informação de fato está aí, as pessoas conseguem chegar e se empoderar, né, com informações. Mas, de fato, essa percepção dos seus direitos como um todo, eu sempre defendo essa posição que a população como um todo tem um vislumbre do que é o seu direito, mas não, de fato, os entende. Não à toa que eu sempre fomento muito, né? A gente faz muito isso na OAB, debates, palestras e tal, justamente para trazer essa informação para as pessoas. Falar, beleza, você sabe que você tem o direito tal, mas como que ele se implementa na prática, né? Então saiu uma lei que determina tal direito, mas e na prática? Como é que essa lei ela vai funcionar? Como é que ela vai ter uma aplicabilidade no mundo fático, né? São coisas bem diferentes. Você saber que o direito existe e, de fato, saber como ele se implementa, como ele funciona, como ele é exercido no dia a dia, né? Então, ainda temos, acho que, muitos avanços nesse sentido, até mesmo entre a própria advocacia, se tem uma certa... como é que eu posso falar? Uma discussão rasa, a depender do caso, sobre questões de direitos, né? Muitas pessoas, inclusive, muitos advogados acham que o direito à saúde é só o 196 da Constituição, e não é só isso, né? A doutora Suzy aqui trouxe a conceituação, né, da saúde no sentido mais amplo, que eu acho que é uma coisa muito pertinente, né? Que você falou que eu concordo contigo, que a percepção da OMS ela já está limitada. Toda vez que eu estou falando sobre o conceito de saúde, né, que saúde não é não estar doente, né, é o bem-estar, né, biopsico, físico, social, isso não é suficiente. Eu sempre acrescento o cultural, o social, o regional, né, da região. Então, todas essas questões permeiam, né, a percepção de saúde e a vivência de saúde. E assim também é com direito, né? Outras coisas além da medicina permeiam esse direito de saúde. É uma coisa muito ampla e que uma iniciativa como essa, inclusive, né, da gente estar discutindo aqui, eu acho que faz muito bem para a população, com certeza. Com certeza. Doutora Meiriane, a senhora que conhece os dois lados, né? Tanto o lado da saúde, durante muitos anos a senhora atuou neste campo da saúde e agora atua também aí no campo do direito. Diante de toda essa controvérsia, como é que a senhora define justamente essa questão? Quem tem razão e quem não tem razão quando se diz, o serviço público de alguma forma não está capaz de atender aí a demanda de pessoas que buscam, portanto, aí uma atenção maior. E, por outro lado, justamente o contrário. Afinal de contas, tem como solucionar essa questão? Walter Lima, é importante trazer à memória de que forma o SUS nasce no Brasil. Porque a origem dos problemas atuais, principalmente cultural em relação à população, sempre buscar a assistência diretamente no pronto-socorro, nos hospitais de alta complexidade, ela surge de uma cultura nacional antes da instituição do SUS. Porque antes da instituição do SUS, da Lei 8.080, em 1990, ou seja, já após a nossa Constituição, já saindo de um regime ditatorial, você tem na teoria e na normativa as UBSs, atuais UBSs, antigos centros ou postos de saúde, não é? Como acesso à população. Só que, retrocedendo um pouquinho, você vai ter o antigo INAMPS.
né? Você retrocedendo ao antigo INAMPS, de que forma isso funcionava? A população só tinha direito se pagasse o carnê do INAMPS ou se estivesse trabalhando em regime de carteira assinada, no período ditatorial. Se não fosse dessa forma, ela tinha que buscar o regime particular de saúde para ser assistido, né? Então, o que acontecia? Esse trabalhador, por medo e por determinantes sociais que vão permear a construção da saúde populacional, ele não procurava o centro de saúde à época atual, unidade básica de saúde. Por quê? Ele funcionava no horário de expediente desse paciente. Ou seja, ele só deixava para procurar quando ele não tinha mais condições de fato de comparecer ao trabalho. Quando você já tinha uma pneumonia em grau avançado, quando você já tinha uma lesão oncológica no estágio mais avançado. Ou seja, você não falta ao trabalho porque eu preciso sustentar a minha família e não posso perder o meu emprego. Mas eu também não tenho mais condições de estar trabalhando. Eu preciso de uma solução imediata. Qual é o meio mais rápido? O pronto-socorro. Porque no pronto-socorro eu vou ter um médico que ele vai passar uma medicação e vai me mandar para casa, ou se ele me internar, vai ser uma internação menos longa, menos prolongada. Então você precisa resgatar culturalmente que não é apenas, você não pode reduzir apenas a questão hoje dessa dicotomia entre paciente e profissional de saúde, a atual situação. Ela vem se arrastando ao longo de anos. Nós ainda estamos em processo de transição democrático, inclusive no SUS também, não é verdade? Porque, por exemplo, com o sucateamento dos hospitais promovido por uma gestão inadequada em alguns momentos, como o doutor Diogo trouxe na fala dele, em alguns aspectos, a corrupção, desvio de dinheiro, mas aí aqui também entra, em alguns momentos, uma judicialização e até mesmo um ativismo judicial que, às vezes, exacerba os limites necessários. Aqui eu abro um parênteses para explicar, por exemplo, o leito de UTI em 2016, a maioria, 80% dos leitos de UTI do Distrito Federal, eles eram ocupados por pacientes que haviam judicializado para entrar. Mas desses 80%, 60% não atendiam ao critério da ocupação de um leito de UTI. Ou seja, eles não seriam devolvidos à sociedade, que é a finalidade do leito de UTI, recuperar aquele paciente para devolvê-lo à sociedade próximo ou tal qual anterior ao adoecimento. Só que, com o ativismo judicial, se exacerbou, se alargou as fronteiras para não se respeitar alguns parâmetros. Por quê? Culturalmente e educacionalmente, os nossos profissionais de saúde também não estão prontos para dizer para a população ali na porta do pronto-socorro, olha, o seu caso, ele não tem como ser revertido, então não adianta judicializar o leito de saúde nesse momento, porque o ideal é cuidados tais e tais assistenciais de suporte a um controle efetivo da dor, por exemplo. Ele não tem esse preparo e ele também não tem como lidar com isso, porque a população ainda não está pronta para discutir vida e morte associadas ao bem morrer. Muito se fala em quero viver a qualquer custo. Aí você tem que trazer essa discussão dentro dessas relações, porque você precisa mudar uma cultura e, paralelo a isso, você também precisa modificar a forma de gestão e distribuição. Não é verdade? Por exemplo, você tem as unidades básicas de saúde. O governo, os gestores, fez um movimento de retorno para que os pacientes voltassem às unidades básicas de saúde, salvo o melhor engano, e foi levada à efetivação entre o ano de 2019 e 2020, com o fechamento de alguns prontos-socorros, né? Por exemplo, o Hospital Regional de Ceilândia, que é uma das maiores cidades satélites. Eu estava lá em dezembro de 2016, eu trabalhava na gestão naquele hospital, onde foi fechado o pronto-socorro de atendimento para a clínica médica e redirecionado para a UPA. Mas em nenhum momento foi feita uma transição de suporte para que isso acontecesse.
né? Então, a população batia na porta do HRC. Não, não é aqui mais, você tem que descer para a UPA. Aí chegava na UPA. Você não tinha leitos suficientes para internação, você não tinha como realizar os exames necessários, você não tinha um quantitativo de profissionais adequados para atender aquela demanda. Você tinha cadastrado no CNES 25 leitos de internação e você tinha que suportar 55 pacientes. E quando você passava uma vistoria, mandava uma planilha sobre isso, era questionado porque era impossível ter aquele quantitativo. Ou seja, você recebia a verba X, mas você tinha que redistribuir para Y e Z. Essa conta não fecha. Então, precisa se reorganizar a casa, mas não da forma como foi feita. Você fecha um pronto-socorro, como o Hospital Universitário de Brasília, quando teve a gestão terceirizada, uma das primeiras medidas adotadas foi o fechamento do pronto-socorro. Os pacientes chegavam para ser atendidos e recebiam a notícia: olha, ele não funciona mais, você tem que procurar uma unidade básica de saúde. Nós estamos falando isso às 22 horas. Se você ir até a unidade básica de saúde, ela está fechada. Ela só vai reabrir amanhã, às 7 da manhã, e você tem que conseguir uma senha para atendimento. E se você não tem dinheiro para procurar um hospital particular, o que você faz com o seu filho que está passando mal ali naquele momento ou com você? A posterior, também foi fechado a porta de entrada no pronto-socorro do Hospital Universitário para pacientes oncológicos e transplantados, que eles precisam, e foi redistribuído para as UPAs. Procure a UPA para depois reencaminhado aqui. Ou seja, você começa a transferir da esfera federal para a esfera estadual e você vai sobrecarregando sem você ter uma linha de suporte. Você precisa, ok, é previsto na Lei 8.080 que a unidade básica de saúde é a porta de entrada. Mas, culturalmente, há anos, você tem uma população procurando pronto-socorro. Você não fecha a porta e diz, corra atrás, né? Você faz um programa de transição, você dá um suporte. Você quer fechar um pronto-socorro? Então, você abre uma UBS 24 horas para que esse paciente tenha suporte. Durante a pandemia do Covid, foi evidente o caos que virou a saúde pública. É claro que se tratava de uma pandemia, mas se nós tirarmos o viés da pandemia, hoje, se você procurar as unidades básicas de saúde no Distrito Federal e na maioria dos estados, elas não funcionam 24 horas, porque elas não têm profissionais suficientes para funcionar 24 horas. Só que o paciente que vai procurar, ele está adoecido naquele momento. E aí tem todas as determinantes sociais que já foram apresentadas pelos outros convidados hoje. A questão social, cultural, trabalho, familiar. E tudo isso desdobra em cima dessa relação. Deixa eu avançar nessa colocação que a doutora Meiriane pontuou, doutor Diogo. Quer dizer, o que está faltando realmente aqui no nosso país? Está faltando médico? Está faltando o pessoal de enfermagem? Está faltando técnicos? Está faltando equipamentos que de alguma forma são utilizados para, enfim, pesquisarem, investigarem problemas de saúde das pessoas? Afinal, o que está faltando aqui no nosso país? Já que o senhor pontuou que para a saúde não falta dinheiro. Tirando aqui por Brasília, nós temos aqui, em cada cidade, nós temos aqui um hospital, como também na década de 80 tínhamos aí postos de saúde, enfim, e claro, mas também tinha aquele ponto, né, quando tinha posto de saúde, nem sempre o paciente queria ir para o posto de saúde, já queria vir direto para o pronto-socorro do hospital, entendendo, imagino assim, que se meu problema for sério, já fica aqui mesmo no hospital. Não precisa eu providenciar uma ambulância ou posto eu providenciar uma ambulância para me trazer para o hospital, para o pronto-socorro, para que numa outra consulta seja avaliado se eu preciso ou não ficar internado. Afinal, o que está faltando aqui no nosso país, já que é um país de tamanho continental? Evidente que sabemos, no início eu pontuei que temos aqui grandes capitais, como também grandes cidades, que têm aí uma rede pública, como também uma rede particular de saúde, que atende realmente aí a sua população, inclusive a sua população periférica, mas a maioria dos nossos municípios não tem sequer um posto de saúde. Afinal, está faltando médico? Aquela história, não tem médico, mas não gostam de ir também para a periferia. Como é que é essa história, doutor Diogo? O Brasil vive, neste momento, um excesso de profissionais de saúde. Nós temos
médicos já estão sobrando, porque de forma irresponsável, a partir do Fernando Henrique Cardoso, foram criados 232 cursos de medicina. Essa onda só parou com o Temer. O Temer deu uma parada nisso, mas judicialmente, ainda depois do Temer, em torno de 50 faculdades de medicina foram criadas, ao ponto que hoje eu tenho no Brasil 388 faculdades de medicina e já tenho 1,5 milhão de médicos. Isso é médico, como diz o povo aqui no Goiás, a dar com pau. Enfermeiros, técnicos de enfermagem sobrando, fisioterapeutas sobrando, fonoaudiólogos, psicólogos sobrando e etc. Não falta mão de obra no Brasil. O problema não é mão de obra. Só que com este excesso de faculdades de saúde como um todo, a qualidade da formação é sofrível. Porque, por exemplo, eu tenho uma faculdade de medicina aqui em Formosa. Eu tenho uma faculdade de medicina, um campus avançado está sendo montado em Lusiânia. Eu tenho Paracatu, Unai, enfim, em Brasília eu tenho 6. E a formação dessas pessoas? Não vou me deter aqui sobre os outros cursos de saúde, porque eu não domino. Mas também tem demais. Equipamentos. Nós temos equipamentos. Por quê? Porque o equipamento é a parte mais fácil de qualquer sistema de saúde, porque basta comprá-lo. E há dinheiro para isso. Aí você me pergunta, o que falta? Para mim, falta pragmatismo. O que é pragmatismo? É basear a minha ação no bom êxito prático. Ou seja, aquela ação, aquele pensamento teve êxito prático, show. Seja ele vermelho, cor-de-rosa, azul, arco-íris, branco, preto, ele teve efeito prático, correto. Ele deve ser incentivado e aprimorado. Ele não teve efeito prático, ele tem que ser abolido. Segunda coisa, eu não terei sistemas de saúde que funcionam no Brasil se eu não criar a carreira de saúde do Estado, que é composto por uma tríade básica. É médico, enfermagem e odontólogo. Básico. Claro que eu posso ter mais coisas, mas sem um médico, sem um enfermeiro e sem um odontólogo, como que eu vou prover saúde para a população? Eu tenho Polícia Federal na fronteira do Brasil, eu tenho o Exército, a Marinha Aeronáutica na fronteira do Brasil, eu tenho a Receita Federal na fronteira do Brasil. Por quê? Porque o indivíduo faz concurso, entra, no caso o tenente jovem, ele tem que ir para a fronteira. O indivíduo que entrou, o delegado da Polícia Federal que passou no concurso agora, ele não vai aqui para a sede, ele vai lá para o Acre, para o Xingu, vai... Mas ele sabe que ao longo do tempo, conforme os anos vão passando, ele pode migrar para uma grande cidade. Só que é lógico, você vai para o interior, jovem, você vai casar, vai ter filho, vai comprar uma coisa, vai fazer uma loja e você vai ficar, não vai sair. Uma grande parte fica. Então, o que falta, na minha opinião, é isso, é botar o pragmatismo, que é focar no bom êxito prático das ações e criar uma carreira brasileira de saúde, uma carreira de Estado. Aí haverá. E o dinheiro, que é... Porque o SUS, ele terceiriza o dinheiro para o Estado e para o município. Esse dinheiro que está terceirizado vai pagar o salário das pessoas. E outra coisa,
não adianta eu querer tudo. Eu preciso de um mínimo, porque conceito e teoria não é a prática do dia a dia, é apenas um conceito e uma teoria. Então, eu sugiro que sejam estabelecidos parâmetros mínimos, onde, eu já disse, odontólogo, médico e enfermeiro. Agora, é claro que eu posso ampliar para mínimo cardiologista, ginecologista, pediatra, clínico, ortopedista, cirurgião e fisioterapeuta. Sem esquecer do psicólogo, evidentemente. E sem esquecer das áreas meio, onde a enfermagem é necessária. Estou falando subespecialidade. E eu tenho que ter laboratório de análises clínicas, imagem e medicações. Ou seja, esse combo básico, ele vai resolver o problema da saúde, tanto básica como média, num custo muito mais barato para o Estado. Só que, será que há interesse dos governos em fazerem? Eu não sei. É como, voltemos aqui às faculdades de medicina. Elas custam entre 10 e 20 mil reais por mês. Para que os seus ouvintes da Rádio Justiça saibam, a média gira em torno de 12 a 14 mil reais. Mês. Por cada aluno. Por cada aluno. São habitualmente 100 turmas por ano, 6 anos, 600 pessoas. Se eu multiplico 600 vezes 12 vezes 6, veja quanto que eu recebo por uma fornada de médicos. Então, não me venha o governo, e eu não estou falando deste governo ou daquele governo, não me venha o governo dizer que não tem médicos. E eu vou trazer médico de onde quer que eu seja. Vou autorizar o cara formado lá no Paraguai, curso de fim de semana, a atuar como médico no Brasil. Ou seja, não é a falta de faculdade de medicina que está impedindo a atenção à saúde do povo brasileiro. Mas estas faculdades criaram um nicho de governo, um nicho econômico muito bom. Eu, Diogo Mendes, gostaria de ser dono de uma faculdade de medicina, realmente ficaria rico. Outra coisa, lembremos dos programas de financiamento, os FIES da vida, que cada hora tem um nome, cada governo que entra batiza de um nome. Para onde vai esse dinheiro, gente? Para o capitalista que fundou aquela escola privada. E, normalmente, quem cria esses programas, aspas, é um governo, aspas, de viés social. Mas esse governo, aspas, de viés social, está enchendo a barriga de quem? Dos capitalistas que criaram. Claro, porque eles vão por fora, certamente, dar o dinheirinho também, né? Campanha, etc. Enfim, é uma vergonha. É uma vergonha. E eu, honestamente, no curto e médio prazo, eu não vejo soluções. Deixa eu voltar com a enfermagem. Neste campo também, como eu perguntei para o doutor Diogo, falta enfermeiros, enfermeiras, auxiliares de enfermagem nesse nosso segmento de saúde aqui no nosso país, Suzy? Eu tenho duas visões sobre isso. Uma é de que realmente também a cada esquina tem um curso de enfermagem ou uma faculdade de enfermagem. Eu acho que tem duas coisas aí. O profissional de saúde, o profissional de enfermagem, que às vezes adentra na enfermagem, é porque é um método rápido dele ganhar dinheiro, porque sempre vai ter vaga para enfermeiro e ele precisa de um emprego. Nem sempre é por vocação, nem sempre é porque ele quer, entendeu? É porque ele precisa cuidar da família e não tem outras
portas mais rápidas para que ele... Eu entendo isso perfeitamente. Sendo que isso não pode ser um fator que faça com que ele não... que ele fique, por exemplo, reclamando. Eu tenho tantas coisas para fazer, eu tenho isso, tenho aquilo. Agora, gestão, se você tem uma boa gestão, não falta profissional para atuar. Consegue me entender? Se falta um paciente, se falta um técnico de enfermagem ou um enfermeiro no plantão, o que a gestão pode fazer? Olha, você que está em casa, se você vier trabalhar hoje, porque alguém deu um atestado, que tem direito, se você vier trabalhar hoje, eu te dou folga no dia que você quiser. As administrações hospitalares, elas ficam deixando as pessoas adoecidas, porque elas ficam tirando as pessoas dos seus setores para cobrir outros setores que elas desconhecem. Isso causa um adoecimento muito grande e não precisa, que naquele setor tem gente suficiente para cobrir o plantão que está descoberto. Mas não há uma negociação, não há um jeito de você gratificar a pessoa que está em casa no seu horário de repouso, que precisa substituir aquela pessoa que está trabalhando, que não foi, e que deu atestado em cima da hora, que ela comunicou, em cima da hora que ela iria se ausentar. Então, eu acho que a administração começa de dentro do setor, aí fica micro a macro, ao hospital, tá entendendo? Sim. Então, assim, você vai criando dificuldades, adoecimentos, e as pessoas vão dando atestado. E isso são em várias profissões, né? No âmbito educacional. Eu só acho que a administração falha muito e querendo falar sobre organização para que o enfermeiro atue. E eu lembro que eu trabalhei no Saúde da Família, na Regional de São Sebastião, e eu falava, gente, não justifica São Sebastião não ter um laboratório de análises clínicas e um ambiente de imagem, né? Um diagnóstico de imagem para São Sebastião. Porque São Sebastião cresceu tanto que merecia um hospital. O que você fica vendo é que os outros estados, por exemplo, Goiás, as pessoas que estão no entorno ficam vindo para o DF, onde eles encontram um respaldo maior de assistência. Os que estão aqui margeados com o DF, eles não têm acesso. Águas Lindas, Valparaíso, são cidades que estão crescendo absurdamente e o governo do estado não faz nada para que você pare de inchar o DF. Eu sei que o SUS vai receber todos, graças a Deus, amém. Vamos todos, né? Mas é isso. É você não organizar o dinheiro, não organizar a sua região, o seu local. Você precisa ter uma conversa com os conselhos de saúde, com os moradores, com tudo que tem ali no local. Falar, o que precisa? O que está acontecendo? Onde é que o caminho está sendo embarreirado? Onde é que eu tenho um sistema de referência e contra-referência? Eu mandei o paciente colher sangue não sei onde. Cadê o resultado? Não volta. A paciente está gestante, morando na estrutural, mas ela não tem dinheiro para fazer uma ecografia no Guará, que é perto, né? É perto. Ela não tem dinheiro para pegar o ônibus. E você teria que criar condições dela ter acesso à imagem, a exame laboratorial ali perto dela, sabe? São coisas que você tem que se debruçar, ao invés de tem que se debruçar sobre as questões que ficam causando o gargalo. A coisa está, sabe? Não flui. Isso. Isso tudo, doutor Fabrício, é culpa do paciente? Não, de forma alguma, né? Esse debate é interessante porque ele vai ficando cada vez mais polêmico, né? Mas é isso, assim, acho que a gente tem trazido vários pontos aqui, reforçando essa percepção da saúde como um espectro tão amplo, né? A gente está falando aqui de gestão, de valor, a questão do plano de carreira, que eu super concordo com o doutor Diogo, a necessidade da criação do plano de carreira.
como é que você colocaria a culpa no paciente, né? Sendo que é, na verdade, a parte mais vulnerável, né? De toda essa corrente que está aí, é o elo mais frágil, né? Eu já ouvi dizer que o paciente ele gosta de ir para o hospital de segunda a sexta. Sábado e domingo ele só tiver um problema mesmo. Quer dizer, não deixa de ser um viés assim, apontando que o paciente, de certa forma, tem alguma responsabilização no inchaço dos hospitais. A doutora Meriane, ela trouxe uma percepção muito bacana, trazendo a visão histórica, né, do INAMPS e tal. Achei isso uma exploração muito legal, assim, do passado e o que se tornou hoje, né, a consequência do passado. Sim. E tal. E o que ela falou é dessa questão, né, da dificuldade que o paciente tem, é de fato uma questão cultural, né? Eu vou respeitosamente discordar da doutora só na questão da judicialização, né? Porque a judicialização, quando se fala desse tema, muitas vezes fica colocando algumas pechas no paciente, né? De culpado disso e daquilo, quer tirar dinheiro, quer não sei o quê, quer ter vantagem, isso e aquilo. Mas como eu falei, é a parte mais vulnerável, né? Então, assim, claro que não justifica, mas a gente consegue entender por um exercício de empatia aquele paciente que passou 10, 12 horas esperando na fila de um posto e eventualmente perdeu a razão e partiu por uma tentativa de agressão ou de quebrar as coisas e tal. Não justifica, mas a gente consegue, no exercício de empatia, entender também a dor daquele paciente. Porque o que não falta aqui no SUS são desafios, né? Mas falta respostas, né? Porque a gente tem um monte de desafio, mas uma resposta pragmática e fechada assim, é isso. É muito difícil, porque muitas coisas englobam, inclusive, questões até mesmo regionais, né? Então, é muito complicado. Então, eu penso que o paciente, ele é, de fato, muito mais uma vítima do que um algoz, de alguma forma, porque é isso, ele está numa situação, de fato, de vulnerabilidade, né? Então, fica até difícil, assim, de tentar ver uma outra solução. Quem que seria aqui o culpado? O Estado, o governo, né? O governo, como eu falo, no sentido mais amplo, seja Estado, seja município, seja federal e tal. A culpa é isso, porque todos os anos a gente vê as promessas, né? Porque eu vou fazer isso e aquilo, vou fazer isso e aquilo, fazer isso e aquilo, mas aí na prática nada acontece, né? Então a população como um todo, você não coloca não apenas o paciente, mas você coloca os profissionais de saúde também, que são igualmente vítimas, né? Eu sempre gosto muito de pontuar que, muito em especial durante a pandemia, as colegas aqui, tenho certeza que elas vão concordar que os profissionais do SUS, eles fazem um trabalho hercúleo, muitas vezes heróico, assim, né? Dado as condições de trabalho, todas essas questões de falta de estrutura, tal, não é incomum nós vermos notícias de profissionais tirando do próprio bolso, né? Ou que tem que fazer gambiarra, né? Teve, por exemplo, um caso muito aí emblemático, uma época que foi feita uma cirurgia de córnea e aí o médico teve que usar um super bonder para poder colar a córnea. Foi uma gambiarra ali para salvar a visão daquela paciente, porque é o que tinha à mão, né? Então, acho que não cabe a nós tentar escolher ou elencar, né, quem é culpado e tal, que não seja o Estado. Sim. Porque, afinal de tudo, inclusive em face da saúde suplementar, da saúde privada, tudo vai partir do Estado. Inclusive, como o Dr. Diego, inclusive, não falou nominalmente isso, mas ele citou na fala dele, da vontade política, né, que está faltando. A gente tem muita vontade durante as eleições, mas na hora mesmo, de fato, das execuções das políticas públicas, a gente não vê isso. Recentemente, nós tivemos aí as jornadas de saúde, né? As jornadas... nossa, fugiu a palavra agora. Nossa, fugiu a palavra. A convenção do SUS, que tem todo ano, né? Que ali onde a sociedade ela vem para poder conversar, para poder dialogar, para poder construir propostas de política pública. E todos os anos, nessas convenções, a discussão é sempre essa. Nós temos várias propostas, nós temos várias sugestões, tem várias possibilidades de atuação, mas o Estado não age, né? Então, assim, a população como um todo, né, inclusive até o Conselho de Saúde, por exemplo, é super atuante, está todo mundo ali super atuante. Eu sou conselheiro de saúde aqui de Brasília, inclusive, também. Então, a sociedade civil tá correndo atrás. Grupos de pacientes, né, conselho de saúde, entidades filantrópicas, ONGs e tal, mas sem a vontade política, a gente, infelizmente, acaba batendo nesse muro e não consegue avançar, né? Doutora Meriane, claro, diante do que foi dito aqui, o que a senhora gostaria de pontuar, mas eu deixo também um ponto que, o doutor Diogo citou, a doutora Souza também citou, a carreira de Estado para os profissionais de saúde, pontuado aqui pelo doutor Diogo. Como é que a senhora vê também essa ideia? Começando pela última pergunta, a questão da carreira de Estado, apontado pelo doutor Diogo.
É uma proposta a ser construída, eu creio que a curto prazo não seria possível, factível, porque você tem que trazer para dentro dessa carreira vários especialistas. Cada um desses especialistas vai apresentar uma demanda específica, jornada de trabalho, equação de valores salariais, por exemplo, o piso da enfermagem. Demandou-se mais de 5, 8 anos de briga para conseguir agora a aprovação do piso nacional do salário de enfermagem. E ainda não está garantido. Mas não levou, hein? Ganhou, mas ainda não levou. Não é verdade? Então, você ainda tem essas dissensões. Além dessas dissensões, aí agora entrando um pouquinho mais dentro das relações profissionais internas, ainda precisa se harmonizar também as disputas internas que existem entre as categorias profissionais, porque existe sim uma harmonia para o tratamento voltado para o paciente, mas normativamente e no dia a dia ainda se existem algumas ranhuras que precisam ser trabalhadas para que então se consiga estabelecer uma carreira de saúde harmônica que contemple a todos os profissionais, para que então ela seja equalizada e exitosa para o paciente. Concordo com o Dr. Diogo e com todos os colegas sobre isso, mas é um trabalho que eu imagino que a médio e longo prazo, não a curto. Até porque, como o Dr. Diogo trouxe a exemplo, o policial federal ou a polícia militar, eles têm uma carreira, ok, mas a exemplo disso nós vemos na busca pelo caso do Lázaro, no Goiás, sim, as ranhuras na comunicação entre os grupos operacionais. Cada um tem a sua carreira estabelecida, mas eles não conseguiam falar a mesma língua para o efetivo êxito de uma operação que acabou se mostrando desastrosa por um período até se obter o êxito, não é verdade? Quanto à questão apontada pelo Dr. Fabrício na questão da judicialização, concordo parcialmente com o doutor. Na judicialização de alguns tratamentos e medicações, eu também milito essa causa, judicializo algumas vezes para alguns pacientes, mas eu gosto muito do modelo do Canadá, aonde a população também chama para si a responsabilidade de alguns segmentos da saúde, assim como na Inglaterra também. Na Inglaterra, um paciente, por exemplo, em estágio de terminalidade, se ele tentar judiciar um leito de UTI, ele nem consegue um relatório médico para judicializar, porque já está estabelecido pelo sistema local e cultural de que vai sobrecarregar o Estado e é inviável, porque não vai trazer de volta ao status quo que esse paciente gostaria de atender. Ele vai estar fazendo um prolongamento com gastos da saúde, tirando de outros pacientes. Então, você tem que equalizar. Talvez uma discussão que nós ainda não estamos prontos para ela culturalmente, porque você, ao olhar para si e para o seu próximo, você não quer saber de onde vai sair o recurso. A Constituição diz, é dever do Estado, é meu direito, então eu vou fazer de tudo para salvá-lo. Só que, quando você vai para a ponta, eu tive a oportunidade de ver isso durante uma pesquisa de campo com pacientes em cuidados paliativos. Muitos dos pacientes já estão prontos para não mais serem submetidos a quimioterapias paliativas, só que a família não aceita. A família não consegue aceitar a terminalidade do paciente e muitas vezes ela acaba atravessando a relação médico-paciente, profissional-paciente, para que ele tenha, por exemplo, um suporte de dor efetivo e que ele possa ficar na sua casa com a família o amparando. Essa família não está pronta para esse momento, por mais que o médico tente conversar com eles e explicar isso. Só que aí você tem muitas determinantes sociais envolvidas. Você tem o filho que foi ausente, você tem um remorso, você tem o medo da perda, você tem o luto antecipado. Então, a judicialização, quando eu trago essa questão de se estabelecer parâmetros, são imbuídas a partir dessas questões, né? Concordo que em alguns momentos é muito necessário. Por exemplo, uma paciente oncológica com 29 anos, que a única medicação que vai trazer um resultado exitoso para ela não é fornecida pelo SUS, mas é a primeira opção dentro de um plano de saúde ou de um hospital particular.
há que se fazer uma judicialização e uma intervenção. Você não tem como deixar ela desguarnecida nesse momento, não é verdade? Então, são esses parâmetros. Quanto aos profissionais, existe, sim, uma quantidade de profissionais suficiente. Só que aí aqui eu vou pulverizar um pouquinho do Só tem um minuto para pulverizar. Ok, dos corredores. Atualmente, o que está acontecendo é uma mercantilização da vida por parte de todas as categorias dos profissionais de saúde. Entenda, não todos os profissionais. E não só os profissionais de saúde, mas até trazendo para nós, da advocacia, a responsabilidade, existe também um incentivo, muitas vezes, a uma lide de forma desnecessária. É uma temática que hoje é real entre essas relações e ela precisa ser debatida. E nós vamos debater muito mais. 30 segundos. Só para complementar aqui a fala da doutora, que foi muito pertinente também, ela trouxe os exemplos, né, do Canadá e Inglaterra e tal. A realidade aqui do Brasil hoje, acho que é importante pontuar, né, que até em 2016, de fato, a gente tinha aquele negócio, né, a liminar, ela falava, interne esse paciente na UTI agora, eu sou pena de multa, eu sou pena disso e aquilo. Em 2016, o judiciário já estava passando, de fato, por uma transformação. Então, por mais que nós tenhamos esse conceito amplo na Constituição, saúde é dever do Estado e ponto final. Não tem desde que ou a salvo-se, é ponto final, né? O judiciário, ele vem, de fato, tomando precauções e cuidados, né? Não à toa que, hoje em dia, por exemplo, o paciente que judicializa para conseguir acesso a uma UTI, ele não vai conseguir a internação imediata da UTI. O que o judiciário vai fazer? Vai falar, Secretaria de Saúde, Ministério, fale como é que está a classificação desse paciente na fila, porque é uma medida equânime e justa, né? Porque aí você não poderia, por exemplo, quem tem dinheiro, quem tem condições de pagar um advogado, furar a fila. Isso seria uma injustiça por parte do judiciário. Então, o judiciário, ele acaba criando essas ferramentas, esses mecanismos para se evitar essas iniquidades, né? Então, hoje em dia, você não judicializa uma UTI para você ser internado imediatamente, mas você garante que você vai estar classificado de acordo com a sua situação e tal. E isso, no meu entender, é uma visão muito mais equânime e muito mais justa, né? E de medicamento nem se discute, né? Que aí é outra conversa, né? Nós estamos fechando a primeira hora do nosso debate. Nós vamos separar um intervalo breve. Voltamos em instantes. Vamos prosseguir, portanto, aí com as questões aqui pontuadas. Até já. Voltamos a apresentar Justiça na Tarde. Justiça na Tarde Debate. E vamos nós, são 16 horas mais 6 minutos, já entrando, portanto, na segunda hora aqui do nosso debate. O debate hoje, o tema é a saúde. Aqui conosco estão a doutora Suzy Marques Balbino, que ela que é enfermeira do Hospital Universitário de Brasília, a doutora Meiriane Arruda Lima, que é advogada especialista em Direito à Saúde e mestre em Bioética pela Universidade de Brasília. Também o doutor Fabrício Reis, que é advogado especialista no direito à saúde e direito dos pacientes. E também o doutor Diogo Mendes, que é médico, é professor de medicina e claro, né, já ocupou também cargos de gestão, enfim, então conhece realmente aí os lados. E eu começo justamente com o senhor, doutor Diogo. Claro que nós temos aqui um SUS e é evidente que nos enche os olhos e ficamos realmente muito felizes quando temos o SUS que atende, não importa se a pessoa tem dinheiro, se não tem dinheiro, não importa a sua nacionalidade, o fato é que ela precisou de atendimento, ela vai ser atendida e sai sem essa de passar pelo caixa para poder, ou a tesouraria, para acertar, portanto, aí as contas. Bem diferente de outros países, a exemplo dos Estados Unidos, a exemplo também de países da Europa, onde lá, para poder extrair uma unha, se não pagar, vai ter que responsabilizar ou vai ter que se ver, portanto, aí com a justiça. Afinal de contas, ou seja, um país como o nosso, onde temos o SUS e temos, como sempre, agradecer, tirar o chapéu, mas temos também as nossas deficiências. Ao passo que no outro lado do mundo, mas é um país de uma economia totalmente diferente da nossa, mas tem pobre também. Tem pessoas que passam fome, pessoas que não têm dinheiro e que pessoas que se sentem dor e pessoas que precisam realmente de atendimento. E lá não tem SUS. Afinal, como é que o senhor avalia justamente essa questão? Portanto, aí nós temos o SUS, graças a Deus, diferente de outros países que não têm, portanto, o SUS. Estamos em vantagem? Não, nós não estamos em vantagem.
Na minha opinião, nós estamos em desvantagem absoluta porque o SUS, como ele foi concebido, e historicamente aqui a doutora Meirelles colocou bem, ele surgiu num pós-golpe militar, onde as pessoas, a própria Constituição brasileira, ela foi paternalista demais. Ela deu só direitos e eximiu-se de cobrar os deveres. Então, o paternalismo do Estado, quando ele é obrigado, teoricamente, a dar tudo, aspas, de graça, isso é pela população que paga imposto, e sabemos que os pobres pagam muito mais impostos do que os ricos, mas a concepção, o 0800, que é o sistema público de saúde, gera muitas e diversas e importantes desmotivações e desestruturações deste conceito de atendimento. Vou dar um exemplo claro. O SAMU, no Distrito Federal, ele recebe por mês mais de 1.000 chamadas falsas. Ou seja, isso para mim é um caso de polícia, não é um caso médico. E ninguém faz nada. Ou seja, essas pessoas para mim são tão criminosas quanto alguém que atenta contra a vida de outro ou que de fato mata o outro. Por quê? Porque quando eu dou um calote no SAMU, eu estou impedindo que quem de fato está doente tenha o socorro. Bom, esse é um ponto. Então, este paternalismo típico da cultura portuguesa, da qual nós somos herdeiros, é nefasto. Nós precisamos cobrar dos indivíduos os seus deveres. Evidentemente que, como eu disse aqui antes, eu preciso dar para esse indivíduo o que ele precisa como mínimo minimorum que de fato funcione. Atenção médica, atenção à saúde, atenção odontológica, imagem, laboratório e medicamento. Eu tenho que fornecer isso em todos os locais brasileiros. O básico, o mínimo. Outra coisa que, para mim, é outro grande problema contemporâneo do século XXI para a saúde pública brasileira. Todo e qualquer sistema de saúde, ele necessita de rígida hierarquia administrativa. Rígida. Tão rígida quanto aqui a justiça. Nós estamos no Supremo Tribunal Federal, é o ápice da pirâmide. Nós vivemos, eu não vou citar nomes, evidente, mas nós vivemos aqui ações de ministro onde não tem discussão. O ministro do Supremo disse e vai fazer. Pronto, acabou. É a lei. Sed lex, dura lex, não tem jeito. O que a democracia contemporânea brasileira de 88 para cá, porque é paternalista, fez? Ela, sobre a mágica da inclusão, da democratização, seja lá do que for, ela quebrou os esteios da hierarquia, aonde quem manda não é quem sabe, quem tem moral e quem tem antiguidade suficiente para mandar. Vou dar 3 exemplos. Um chefe de unidade jovem, sem conhecimento, mas que politicamente é amigo do deputado ou do governador, vai ser chefe. Os outros não respeitam essa chefatura. Segundo exemplo, o gestor do ambulatório de um grande hospital de Brasília é cota de um deputado distrital. Ou seja, eu sei que há outras cotas, mas como que um deputado distrital vai mandar um gestor para ser o gestor do ambulatório de um grande hospital
para dar sustentabilidade ao governador, vamos botar no Brasil ao deputado, tem que pagar o centrão para poder governar. Terceiro exemplo, um chefe de equipe do pronto-socorro que não é médico. Não adianta, o médico não vai respeitar, gente. Como é que um enfermeiro, aspas, vai mandar no médico? Não vai, um psicólogo, um administrativo. É cada macaco no seu galho. No seu local então, esta má qualidade da administração, por conta da perda da hierarquia, e isso está em todas as questões da vida do brasileiro. Quando, por exemplo, eu tiro de uma mãe e de um pai o pátrio e o mátrio direito de educar aquela criança, porque o Estado se arrouba dizendo que ele é mais importante que o pai e a mãe na educação. Ele não é, o Estado não é. Isso aqui não é um país comunista, onde eu vou para a comuna e o Estado toma conta. Não é assim. Então, esse paternalismo e essa destruição da hierarquia dentro dos sistemas de saúde públicos, porque no privado não é assim. Você, para mandar no privado, você tem que ter antiguidade, tem que produzir, tem que ter conhecimento. Tudo bem, você tem que ser amigo do dono, mas nenhum incompetente jovem, porque é amigo porque o deputado estatal indicou, vai comandar nada num serviço privado de saúde. Não vai. Não adianta que não vai. Nem se for o filho do dono, porque ele também não vai botar o negócio dele para quebrar. Né? Então, para mim, estes são os problemas. A má qualidade da administração em função da quebra da hierarquia associada à má qualidade dos profissionais, médicos, enfermeiros, fonoaudiólogos, né? Por conta deste excesso de escolas e dessa falta de cobrança de deveres. Aí o Estado paternalista brasileiro, ele, digamos assim, quebrou o ovo no ninho, como diz o homem do interior. Se eu quebro o ovo no ninho, não vira pinto. Ou seja, eu não vou ter pintinho, portanto não vou ter galinha, não vou ter galo, não vou ter a continuidade. E criou-se, todo mundo tem direito. Todo mundo tem direito. Cadê o dever? Se eu cobro o dever de alguém, eu sou acusado, aspas, de assédio. Olha a que ponto nós chegamos da sociedade brasileira. Talvez mundial. E digo, nós, sociedade ocidental democrática, em poucas décadas seremos dominados pelas sociedades chinesas, asiáticas, islâmicas e da própria os eslavos da Europa do Norte. Por quê? Porque lá estes valores de competência, de hierarquia, não tô dizendo se é certo ou errado, estão mantidos. E aqui virou uma terra sem lei. Ou seja, todo mundo tem direitos. Mas espera aí, para eu ter direito, eu tenho que exercer meu dever antes. Antes de formular a próxima pergunta, eu sei que todos aqui se manifestaram. Alguém quer uma parte sobre... A senhora quer uma parte? Bom, as três então querem uma parte. Deixa eu começar com o doutor Fabrício. Pode conversar com a doutora. Então com a doutora Meirani. É Meirani ou Meiriane? Meiriane. Resgatando essa questão da hierarquia. O governo ele entendeu como uma saída para o gargalo na saúde pública a terceirização da gestão dos hospitais públicos, não só no DF, mas isso está acontecendo a nível nacional. Por exemplo, os hospitais universitários, e eu tive a oportunidade de acompanhar essa transição, antes da proposta e da criação de uma empresa pública de direito privado para terceirizar a gestão desse hospital, ele funcionava. Quando se estruturou a possibilidade
e que foram elencadas de que forma essa transição deveria acontecer, chegou absurdamente a subitamente faltar adrenalina dentro dos hospitais. E eu não estou dizendo que foi uma coisa que aconteceu ao longo de meses, não foi assim. Eu cheguei no plantão hoje e tinha adrenalina, eu cheguei amanhã não tinha mais. Né? Foi uma coisa absurda. Por quê? Um dos critérios para que acontecesse a terceirização e essas empresas públicas pudessem se estabelecer dentro das gestões dos hospitais públicos era a universidade ou o Estado não conseguir gerir o hospital com a verba pública que ele recebe hoje. Se ele não conseguisse fazer isso num período X determinado em contrato, então ele teria que terceirizar. E foi o que aconteceu. Hoje, a nível nacional, salvo engano, você tem 2 ou 3 hospitais universitários que não estão com a gestão terceirizada. O Goiás está acabando de passar por um desmonte do IPASGO, que é um plano de saúde dos servidores públicos que estava sob a gestão do Estado, com a PGE lá dentro. Em uma semana, chegou a decisão, olha, claro que isso tramitou antes, não foi em uma semana, mas que chegou na ponta para os funcionários e servidores que ali estão, foi. Vai ser terceirizado, é agora direito público, não é mais direito público, é uma pessoa de direito privado, e a PGE está saindo. E ela está saindo e quem está lá dentro que corra para se haver com prazos, com processos, com judicialização e se organize com a bagunça que está ficando. Né? O IGES-DF passou por essa terceirização. Inicialmente, os servidores ficaram porque não tinha mão de obra suficiente para cobrir e ficar prestando serviço ali. Depois disseram que iam facultar a quem quisesse ficar. Depois disseram, não fica mais nenhum servidor público e aqui todos vocês vão ser devolvidos. Né? Hoje você tem o IGES-DF, você tem uma mercantilização, sim, por parte das empresas públicas que estão gerindo os hospitais, porque você muitas vezes tem um paciente que ele precisa de um dado exame. Aí eles olham no contrato. Não, o contrato não diz que mesmo eu tendo o profissional e o equipamento, esse paciente vai realizar o exame aqui dentro, porque eu não vou receber por ele. Então, eu começo a enxugar a máquina, e aí quando eu trago o termo mercantilização da vida, porque isso não fica adstrito à rede pública, aí nós estamos elevando para um nível macro. Planos de saúde, rede pública e rede privada. Você tem um esvaziamento hospitalar dentro das profissões de alta complexidade, não desmerecendo nenhuma das categorias, mas aí eu digo das especializações, cardiologistas, hematologistas, né? Até os profissionais da enfermagem que têm uma alta especialização, eles não estão permanecendo dentro dos hospitais públicos, porque está havendo um esvaziamento, porque está havendo um sucateamento e, para além, você não consegue atender a demanda. Às vezes, você viola até os seus princípios éticos, deontológicos e morais. Ou seja, o código, o juramento da medicina, o juramento da enfermagem, independente de juramento, o próprio código deontológico, por vezes você viola para atender as premissas de uma empresa que está gerindo aquele setor. Né? Então, essa questão é muito delicada e ela está posta atualmente. A questão da Constituição paternalista, aqui peço licença e ouso discordar parcialmente do Dr. Diogo, ela foi o que era possível à época. Nós estávamos saindo ali de um período de recrudescimento, era o que era possível à época, tanto assim que ela tem várias emendas constitucionais para tentar vir adequando ao longo dos anos, e claro que ela está longe de ser a necessária, mas é o que está posto nesse momento, é o que podemos trabalhar e é o que nos resguarda ainda em algumas garantias. Quanto a deveres e direitos, eu entendo que há que se fornecer, sim, mas há que se estabelecer parâmetros para esse fornecimento. Porque hoje o que acontece? Tem pessoas que elas pagam planos de saúde, só que quando ela precisa de um tratamento de alta complexidade, onde ela vai ter que ter a coparticipação para um dado procedimento, uma dada medicação, ela vai para o SUS. Ela sai do plano de saúde, ela é internada diretamente no SUS. E isso eu falo de conhecimento próprio. Pacientes que são atendidos nos consultórios e hospitais particulares, acompanhamento renal, mas o transplante só é feito no SUS. Ele faz todo o tratamento dele lá, entra na fila do SUS, vai fazer o transplante, depois ele retorna para o hospital particular. Ou seja, você precisa equalizar essa questão.
porque senão você nunca vai conseguir equalizar direitos e deveres. Deixa eu ir para a doutora Suzy também, por favor, doutora Suzy. Eu concordo com a doutora Meriane. Então, o SUS é para todos. Então, jamais essa porta vai ser fechada para quem precisa, é isso. Mas se a gente está falando de organização, não importa se vamos começar, se vai durar, se é médio prazo, se é longo prazo, nós temos que começar. E pessoas como nós temos que ser ouvidos para que essas coisas aconteçam. Nós temos que ser ouvidos mais. Tem que ter discussão com a sociedade toda e com quem entende do que está falando. Às vezes você constrói um hospital e não pergunta para o médico, para o enfermeiro, para quem quer que seja. O hospital é construído sem rampa. Os banheiros são apertados, que você não tem como... Então, eu queria saber como que você quer mudar uma situação, colocar mais... recursos nos locais certos, a gestão correta. Foi isso que a doutora Miriam falou. Então, assim, não justifica a fila do transplante não andar, mas aí, quando chega na hora, anda. Mas aí tem esses... Eu acho que a questão da valorização do profissional também, agora voltando um pouco à questão da enfermagem, nós precisamos desse piso urgentemente para que a gente se sinta um pouco mais valorizado, que não está o suficiente. Não é o suficiente de jeito nenhum. Nós não merecemos isso. Mas, para que os outros não sejam sacrificados e ganhem R$1.000 ou R$700 em algum lugar, né, bem distante, não é justo trabalhar dessa forma, né? A gente precisa também de um reconhecimento, porque a nossa profissão é uma profissão muito pesada, que ela tem o diferencial de conversar com todas as especialidades. É a enfermagem que conversa com todo mundo. Quando você quer conversar, quando o nutricionista quer falar, ele fala com o enfermeiro. Primeiro ele fala com o enfermeiro. Mesma coisa o laboratório, mesma coisa o banco de sangue, mesma coisa é o nutricionista. Então, alguém tem que entender o que é enfermagem dentro de qualquer instituição de saúde, seja nível primário, secundário e terciário. Valorização do profissional. Mas é isso. Eu acho um tema muito rico, que é muito bom que cada um dos nossos colegas coloquem, né? E que não deveria cessar nunca até a gente ter a condição de ser ouvido, ser colocado isso aqui em prática, não importa. Mas tem que começar. Porque realmente eu sou agora enfermeira, mas eu sou um ser humano. Amanhã eu também sou paciente, né? Amanhã eu também vou passar por algum problema e eu vou precisar desse mesmo sistema que deveria ter rigidez no cumprimento das coisas, não ter corrupção. Até mesmo você vê uma enfermeira recém-formada e ela... Não digo nem que ela está tendo um cargo de chefia, mas às vezes ela é colocada num lugar muito tranquilo, calmo, sendo que uma que está se aposentando, cansada, deveria estar naquele local. Tem muitas coisas erradas, mas acontece que nós fizemos um juramento e a gente tem que procurar melhorar o nosso ambiente de trabalho. Entendeu? Não só reclamar, a gente tem que dar as soluções também. Olha, vamos começar aqui micro, dentro desse setor, e vamos abrir para o hospital, vamos tentar, né, resolver essas questões. Né? Doutor Fabrício também, A doutora Meriane, ela falou bem o que eu ia falar, né? Bem no sentido da mercantilização, dos interesses econômicos que permeiam a saúde, né? Mas eu me sinto impelido aqui de comentar a fala do Dr. Diogo muito respeitosamente sobre a questão dos direitos e da Constituição, porque a questão do visão de mundo, né? A Constituição... essa questão, né, a Constituição, ela só tem direitos, mas não tem deveres e tal. É um discurso que está ganhando muita força e que tem me preocupado bastante. Porque qual que é a função da Constituição? É estabelecer o Estado e dar aqueles direitos básicos. Você tem direito a vestuário, a residência, a comida, a integridade física, e ali você tem aquele ali. De onde vai vir as suas obrigações? Da Constituição infraconstitucional. Aí tem o Código Penal, você não vai matar, você não vai roubar, você não vai bater. Tem a Constituição Civil. Se você bater o carro, se você quebrar
Patrimônio, você vai ter que pagar. Então, as obrigações, elas têm, e muita, mas elas vêm da lei infraconstitucional. A Constituição, ela vai trazer os direitos básicos. Vida, integridade, dignidade, cidadania, né? E é assim que funciona. Então, esse discurso aí, então, é um discurso que está ganhando muita força e que eu tenho visto isso com muita preocupação dentro dessa Constituição do Estado Democrático de Direito, porque a Constituição não é paternalista, ela é cidadã. Porque a gente está falando ali de última instância ali, de direitos humanos, de uma questão de plenitude de vida, grande parte consequência pós-Segunda Guerra Mundial, onde ocorreram diversas questões aí que trouxeram, né, e fizeram florescer de fato essa percepção, né, da dignidade da pessoa humana, que é um dos principais, se não o principal pilar da Constituição. Então, eu me senti na obrigação de poder comentar isso, que, de fato, a Constituição ela traz muitos direitos, porque é para isso que ela se presta. E as obrigações, elas vêm depois, né? com as leis infraconstitucionais, e aí a gente tem obrigação, assim, para dar com rodo também, né? E sobre a questão do homeschooling também, que é uma coisa que eu sempre fui muito contra também, que não é só a questão assim, o pai, ele tem ou não a capacidade de cuidar e tal, porque de fato muitos têm, inclusive tem a capacidade de pagar um tutor, uma pessoa poder fazer, mas não é só isso, na verdade, porque a questão da escola e a vivência escolar, por exemplo, é uma oportunidade daquela pessoa de viver em sociedade, de aprender a conviver com o outro e com o diferente, e lidar com o diferente, lidar com frustrações. Então, não é apenas a questão da didática, né? E sim uma questão muito mais ampla de vivência de mundo, de conhecer o diferente, o outro e tal. E aí o homeschooling seria uma privação dessa criança de ter, de fato, uma convivência em sociedade, né? Então, teria essas duas questões aí que, respeitosamente, eu gostaria de comentar. Mas só uma parte. Eu não me referi ao homeschooling. Eu me referi ao momento atual, onde os pais, eles estão praticamente impedidos de punirem os seus filhos quando entendi. estes cometem erros e precisam ser educados. Porque eu trago aqui Pitágoras, né? Uhum. Educai a criança e não será preciso punir o homem. Não, entendi. Então, é nesse sentido. Mas foi muito bom você falar do homeschooling, porque eu sou 100% Eu tinha entendido, você tinha falado disso, favorável a você. Ou seja, eu acho que é necessário a socialização da criança, de todo mundo. Claro, há exceções, um autismo muito grave, pessoas que estão fora do seu país, esses bilionários, enfim, é diferente. Mas para nós, a população comum, é fundamental. Mas eu me referi a isso, ao Estado impedindo que o pai e a mãe, ou o cuidador, o avô, a avó, o tutor, seja lá, aquela pessoa responsável pela educação da criança, de fato exerça o seu poder de Supremo Tribunal Federal. Ou seja, não é não, acabou. E se você fizer errado, punição. Que é o que acontece com o adulto. Só isso aí já dá um programa inteiro pra gente discutir isso aí. É porque o grande problema do mundo ocidental democrático, aspas, é esse. Ele adquiriu direitos demais, ao ponto de um deputado federal, em 2023, colocar um projeto de lei que vai ser aprovado, onde ele cria uma lei onde está escrito que chamar alguém de homem ou de mulher não é crime e que não implica em homofobia, homo, não sei o que lá, fobia. Ou seja, cara, isso é muito doido. Ou seja, se você é transexual, mas você tem a aparência de homem, eu não tô te agredindo, te chamando de senhor João. Ela é transexual e tem aparência de mulher, eu não tô agredindo, chamando de senhora. São essas coisas absurdas que, quando somadas, elas geram uma sociedade doente.
E uma sociedade doente não gera soluções boas. Esse foi o que eu quis dizer. Alguém quer uma réplica, tréplica ou... Bom, Então, senão a gente vai ficar nisso aqui até acabar o programa. Deixa eu A gente formular. marca outro dia para conversar sobre isso. Nós temos já estar caminhando aqui. Eu dou 3 minutos para cada resposta. Volto com o senhor, doutor Diogo. Por que no Brasil a gente tem a gente que eu falo, a população no geral, né, tem a sensação de que quem tem plano de saúde vai viver bem, principalmente em relação à saúde, e quem não tem está entregue à própria sorte. É falso esse pensamento? Esse pensamento, lamentavelmente, é verdadeiro e correto. Existem ilhas no Brasil, Brasília talvez seja uma delas, onde o sistema público de saúde, a despeito de ser ruim, fornece alguma atenção. Mas eu tenho estados inteiros onde é uma bagunça. Então, de fato, quem tem uma operadora de saúde tem, às vezes, com uma qualidade apenas razoável, outras vezes média e, dependendo do seu plano, uma alta qualidade. E quem está no SUS, na grande maioria dos estados brasileiros, não tem uma atenção satisfatória. A própria doutora Meriane trouxe aqui uma paciente com 29 anos que, por falta de tratamento adequado do seu câncer de mama, está à morte agora. Ou seja, esse é o Brasil. Então, até menos do que 3 minutos, essa afirmação sua, na minha opinião, é verdadeira. E para a senhora, doutora Miriam, como é que a senhora também pode nos responder essa indagação? Corretíssima, verdadeiríssima, porque o mesmo caso, como eu trouxe esse paciente e muitos outros, você tem uma paciente com a mesma idade, o mesmo tipo de câncer, sendo acompanhada na rede pública de saúde e sendo acompanhada pelo plano de saúde, muitas vezes pela mesma equipe médica. A equipe médica dentro do plano de saúde, ela vai desde o início tratar com um protocolo X, que é o de ponta. Dentro do SUS, essa mesma equipe de saúde está vinculada e adstrita ao que o SUS padronizou e protocolou. Ela não consegue ter sequer a liberdade e o direito de exercer o que é uma premissa prevista normativamente ao médico, que é a melhor escolha terapêutica para o seu paciente. Além de um direito, um dever do profissional médico de saúde, assim como na enfermagem, escolher o melhor tratamento para ele. Só que ele estando vinculado ao, por exemplo, local, à Secretaria de Saúde, ele primeiro vai ter que percorrer o caminho do protocolo estabelecido pela Secretaria de Saúde, mesmo que já sabendo que não vai obter êxito, para só então justificar perante uma judicialização a necessidade de um tratamento de ponta que já teria salvo essa vida. O paciente é feito de ratinho de laboratório. Sim. Doutora Suzy, e na enfermagem, né, diante dessa questão? Ou seja, é evidente que o pessoal da enfermagem é que está ali em contato direto, né, com o paciente, como também com o médico. E o médico trabalha dentro da sua realidade, a realidade do próprio hospital. E nem sempre essa realidade é a que ele desejava, ou seja, o profissional de medicina, o médico, desejava, mas a enfermagem está ali. O que a enfermagem pode fazer diante de uma situação dessa? Conversar, orientar, além, claro, de também exercer ali a sua função básica? Orientar o paciente? Você está falando? Você está falando orientar quem é a instituição? Os parentes. Os parentes. Dos pacientes, que é comum. Não é comum, é que às vezes, claro, a gente vê, como foi dito aqui, né, o profissional de saúde vendo as dificuldades do hospital, que sequer tem ali uma linha de sutura, uma agulha, um esparadrapo. Mediante a falta de... Exatamente, então orienta, olha, vai ali, compra, olha, o seguinte, dá um jeito de... enfim. Não precisa nem ir muito longe, não, a gente não precisa falar de insumos caros, não. Vamos falar de coisas básicas. Sim, básico, esparadrapo, Exato, algodão. A gente já pediu a micropore, que o paciente tem alergia ao esparadrapo comum. Ele às vezes tem que comprar, ou o Dersane, que é o óleo de girassol para fazer os curativos. Isso ocorre muito, porque
E não era para ocorrer, né? Mas mesmo que você tenha o médico e a enfermeira que trabalham em 2 vínculos, um privado e um público, Sim. mas a realidade é totalmente diferente. Às vezes você trabalha com um gel, que é aquilo que você punciona a veia, né? Aquela agulha que ele dobra ao entrar ele machuca o paciente, porque é de má qualidade. E a gente fica morrendo de pena e fica constrangido também. Olha, não, desculpa, é porque te machuquei, mas, né? É o que eu tenho. Mas, sem dúvida, o caminho, é como a doutora Miriane falou, o caminho que o paciente percorre pelo hospital público é totalmente diferente do caminho que ele percorre, porque eu me lembro, numa unidade hematológica de um hospital privado, chegavam os auditores e deixava gastar o que fosse ali, porque ele estava seguindo um protocolo alemão para essas doenças hematológicas. Então, tudo bem, é tudo caro, mas eu autorizo. Agora, você vai chegar num tratamento quimioterápico para uma doença hematológica, pode esquecer que aquele protocolo vai ser do mais básico que é o que pode cobrir. Então, a doença retorna, né? Às vezes você tem uma recidiva, a doença retorna, ou você... É isso. E nós ficamos arrasados. A enfermagem, né? Tá ali na cabeceira, né? Sempre conversando com a família, sempre conversando com os pacientes. A gente é ali. A gente é escuta, né? A gente tem que escutar o que eles estão sentindo, né? Tem empatia, dedicação, profissionalismo, né? É onde entra a judicialização, doutor Fabrício, quando a família, de certa forma, ela é orientada, ela presta atenção, ela, de certa forma, ela também tem ali o seu conhecimento, não científico, mas pelo menos ela sabe que alguma coisa ali está errada, ela conversa com quem realmente sabe, é onde abre-se a porta para a judicialização? Então, Walter, eu sou de um posicionamento muito minoritário em relação à judicialização da saúde, né? O discurso muito comum da judicialização a trata como se ela fosse o problema por si, mas ela, na verdade, é um sintoma de uma causa muito maior. A judicialização é uma consequência. Seja a falta de acesso pelo SUS, seja os problemas com o plano de saúde. Se você fizer a pergunta para os colegas, né, que quem tem plano de saúde se está bem, aí eu falo, depende de quem, né? Porque uma pessoa, nós aqui, a gente está bem, mas uma pessoa com doença rara, uma pessoa com autismo, uma pessoa com deficiência, com câncer, não está bem mesmo com o plano. Não à toa que nós temos a judicialização, né? A judicialização, acho que ela vem isso, então, vem justamente, muitas vezes, do desespero do paciente, né? Então, não é incomum nós vermos alguns discursos falando de judicialização, que o paciente, ele quer, muitas vezes, quer coisas absurdas, né? Quer coisa que não tem direito e tal, mas o que a gente vê na prática, claro que deve ter um ou outro aí que, de fato, existe aí, judicializou para fazer um tratamento de extensão de cílio, que é algum exemplo que eu já vi sendo dado certa vez. Pode ter um caso desse. Mas a grande maioria, e assim, eu trabalho com doenças raras, com autismo, deficiência, há 15 anos, eu nunca tive uma ação dessa. Todas elas foi, a família tentou de todas as formas, está desesperada e não tem mais para onde não se socorrer que não seja o judiciário. Essa é a realidade. Então, a judicialização, ela é um sintoma de um problema muito maior, que é a desigualdade social, falta de acesso, falta de estrutura, falta de gestão, e assim vai. É a consequência de uma fragilidade social, de uma vulnerabilidade econômica e etc. Né? Então, por mais que você judicialize contra, por exemplo, uma operadora de plano de saúde, seja uma família abastada, ainda assim ela está numa ação de fragilidade, porque a pessoa paga a vida inteira o plano de saúde mensalmente, religiosamente. Aí chega lá na frente, tem, sei lá, necessidade de uma cirurgia, ou surge um câncer, o plano fala, não vou cobrir não, porque por isso, por aquilo. Entendeu? Então você tem toda uma expectativa de anos e anos para chegar a ser frustrado quando você mais precisa, inclusive, né? E aí você não consegue resolver de outras formas. E quem vai ter que resolver? Infelizmente, o judiciário. O ideal seria a ANS resolvesse tudo, ou que tivesse uma lei aí do RODNS que fosse muito mais corajosa de enfrentar o problema, porque a última, 14454, ela não teve a coragem de enfrentar o problema, ela simplesmente repetiu o que já tinha. Né? Apesar de muita gente falar que é uma vitória, não foi, que a gente se manteve na mesma coisa. A lei, ela não trouxe nada de novo, ela só falou, era assim e a gente repetiu. Só o que mudou foi o número e a data só, né? Então, se tivéssemos aí uma lei mais corajosa que enfrentasse essa questão, talvez uma ANS menos engajada em prol do ativismo das operadoras, que é uma coisa que a gente percebe, esse posicionamento da ANS muito
em prol do operador e não tanto do paciente, né? Infelizmente, é uma crítica aí que é muito comum. Talvez a gente não teria uma judicialização como tem hoje, né? Porque é isso, muitas das vezes é a última porta que a pessoa tem para bater, para tentar sobreviver antes de ter um quadro irreversível ou a morte, infelizmente. Bom, nós estamos caminhando já para o encerramento. Doutor Diogo, eu começo com o senhor. 4 minutos para as considerações finais. O senhor pode, né? Porque o sentido justamente daqui do nosso debate é justamente esse, né? Que de um lado nós temos a população, aquela que está sempre reclamando, né? E com justa razão. Do outro lado, nós temos os profissionais de saúde, de certa forma, também reclamando das condições de trabalho. E também com justa razão. E outros que poderiam tomar alguma decisão quando tem algum tipo de problema, pegam o avião e vão para o exterior para cuidar da saúde. Enfim, como realmente... Aliás, você fica à vontade, né? Com os 3, 4 minutos para as considerações finais. Muito bem, Walter Lima, e os seus ouvintes aqui da Rádio Justiça e meus colegas de discussão. Esse problema que nós temos do enfrentamento dos direitos e dos deveres dos usuários do SUS e dos usuários de planos de saúde versus o governo brasileiro, os governos estaduais e municipais e versus os administradores das operadoras de saúde e dos hospitais privados, é uma guerra, na minha opinião, que não tem vencedores. Todos sairemos, como estamos saindo, perdedores. O Estado gasta muito, gasta mal e a população está desassistida porque a população está crescendo. Não tanto quanto crescia, mas nós já somos 212 milhões de brasileiros. Então, quando, por exemplo, fala-se nada em relação ao que você falou do Canadá, Meriane. O Canadá tem 40 milhões de habitantes. É a população do estado de São Paulo. É fácil eu organizar 40 milhões de habitantes, apesar do Canadá ser muito grande, mas ele é um grande inabitado. A mesma coisa a Austrália, tem 25 milhões de habitantes. Ela é grande, mas ela é habitável só 20% do território australiano. E assim eu falo da França, da Espanha, da Itália, que são países pequenos geograficamente e pouco povoados. Agora, fazer a gestão de saúde do Brasil com as diversidades que nós temos e com uma maneira única de se pensar, que é pautada pelo Ministério da Saúde, o Ministério da Fazenda, o Ministério, enfim, é impossível. Não vai resolver. Agora, nós discutimos aqui coisas muito importantes, que qual é o mínimo que eu preciso ter no serviço de saúde para que ele possa funcionar. Mínimo de insumos e mínimo de profissionais. Nós discutimos também quais são os gargalos. Os gargalos não são a falta de profissionais, mas sim a falta de incentivo, seja ele desde o financeiro até o emocional, para que ele cumpra seu papel. E, por fim, há este problema, na minha opinião, que é a perda da hierarquia na sociedade brasileira, aonde quem comanda não tem, na maioria das vezes, a competência moral, intelectual e fática para comandar. Com isso, as pessoas que são os comandados tendem a não cumprir aquele comando. Então, é um problema. Eu só digo para os seus ouvintes da Rádio Justiça que lembrem-se que nós, profissionais de saúde, somos tão vítimas quanto você que está buscando, neste momento, um hospital público. E se você quer, de fato, ser atendido, trate
aquele profissional com gentileza e educação, porque certamente ele vai ficar tão surpreso com a gentileza e educação que você será tratado de uma forma muito boa. Doutora Meiriane, também, por favor, uns 3 minutos também para as considerações. Walter, complementando o que o doutor Diogo trouxe, trazendo um pouco mais para a questão das normas. Eu acho que, em primeiro lugar, depois de tudo que foi abordado na tarde de hoje, há que se rever a questão das normativas que são instituídas verticalmente, né? Há que se repensar as formas como são instituídas as diretrizes, as gestões, os protocolos e todas as normativas que elas vêm na vertical, de cima para baixo, sem considerar como funciona a base. Uma pirâmide sem uma base estruturada, ela vai ruir. É o que está acontecendo atualmente com o nosso sistema de saúde. E isso, como bem apontou o doutor Fabrício, é inclusive dentro dos planos de saúde, das operadoras de saúde também. Chamar a memória também é a questão da humanização. Você tem que trazer a memória que nós estamos em um país onde foi necessário que o país se tornasse signatário de direitos humanos, onde fossem instituídas leis e normas para dizer que o profissional de saúde tem que tratar de forma humanizada o paciente para que ele se lembre que vai haver uma punição caso ele não o faça. Porque existe uma hostilidade, e aí já vem essa relação hostil permeada por todas as determinantes sociais que já foram abordadas aqui hoje. Então, tanto o profissional quanto o usuário, ele precisa resgatar essa memória de humanização, para que essa relação seja fluida, para que ela então exista, porque hoje você não tem uma relação. Você tem uma disputa de poderes. Quem grita mais, quem manda mais, quem faz mais. Porque enquanto você tem excelentes profissionais no atendimento, você também tem outros profissionais que você chega dentro do consultório e fala, olha, eu vou acompanhar a parturiente porque é direito dela. No meu plantão você não entra porque quem manda sou eu, independente da lei. Ponto. Ali você já tem uma discussão, você já está desdobrando para uma violência obstétrica, e ali você já vai para uma série de questões, mas são as determinantes sociais imbuídas. Então, ali tem que resgatar essa questão da humanização dos dois lados, né? E, para finalizar, é importante que todos nós rememoremos, porque quando um usuário ele entra num hospital público, ou numa UBS, ou numa escola pública, tem uma plaquinha dizendo desacatar o servidor público em exercício da função é passivo de cadeia, não sei o quê. Só que também é importante que todos os profissionais se lembrem que estão vinculados também, não apenas ao Código Deontológico, mas ao Código Penal e ao Código Civil, que pode desdobrar em punições, né? Então, é importante que isso seja trazido à baila. Perfeito. Doutora Suzy, também 3 minutos, por favor. Essa foi muito bom, quero agradecer esse momento com os colegas, viu, seu Walter Lima, maravilhoso. Para nós é uma honra. Foi maravilhoso. É bom falar sobre isso, parece que você tem a chance de achar, alguém está nos ouvindo, olha, vocês estão ouvindo? Vamos fazer isso acontecer, todo mundo, seja quem for, né? Aí você fala assim, você pode descentralizar o SUS, contanto que o Estado e o governo, né, estadual e o municipal não se esqueça de cumprir as diretrizes do SUS e você tem autonomia, eu estou te dando autonomia, mas se eu tiver que... Eu não vou ferir os princípios, mas eu preciso adequar à minha realidade. E será que se eu pedir alguma coisa para o meu local de trabalho, a minha regional, olha, eu preciso de laboratório, eu preciso de mais... Será que essa discussão é tão antiga, nunca ela anda. Ninguém se preocupa com isso. Então, enquanto você não resolver o problema local daquela microcidade que não tem nada, os profissionais vão sumir daquela cidade, sim,
né? Ali não tem a mínima dignidade. Você vê em interior do Brasil, crianças numa necropsia, o médico se assustando porque ela morreu de parasitose. Ela morreu com um monte de lombriga dentro dela. Então, assim, como isso pode acontecer num país, né, com um sistema de saúde tão maravilhoso? Mas não chega insumo, não chega... E aí você não cuida do micro, é de baixo para cima. Se você deu autonomia, você pode até fiscalizar. Mas você tem que fiscalizar, para onde está indo o dinheiro? Quem está lá? Já construiu isso, já construiu aquilo? Não construiu por quê? Cadê as condições para a pessoa se manter nesse local? Outra coisa, valorização. Agora, aproveitando os deveres, vamos falar também, a enfermagem, ela tem os conselhos que também cobram e punem, né? Porque a nossa função lá no hospital é educar a equipe de enfermagem, treiná-la, muito bem treinada, ter conhecimento técnico-científico, fazer com que ele tenha empatia pelo profissional, que ele seja dedicado, que ele não seja preguiçoso, que ele ame o que está fazendo, sabe? São essas 3 coisas. E se não for feito, aí tem um conselho regional que chega e fala, você tem a advertência verbal, você tem a multa, você tem a censura, a cassação, você tem tudo que prevê. Eu vou instaurar, o Conselho Regional diz, eu vou instaurar esse inquérito e o Conselho Federal vai dar conta das penalidades. Então, mas eu não gosto de trabalhar com o terrorismo. Eu gosto de trabalhar com educação, educando o meu grupo e alertando. Eu trabalho com a prevenção e não com a punição. Porque, como o doutor disse, bem dito aqui, o nosso colega, ele disse bem. Então, a questão da punição é posterior, né? É resultado de toda uma situação, né? Perfeito, doutora Suzy. Doutor Fabrício, também, uns 3 minutinhos aí, por favor. Eu vou olhar para o relógio. Bom. Como eu falei aqui, né? Sobram desafios e problemas no SUS e faltam respostas, né? Respostas categóricas e prontas e fechadas, né? Mas não que essa realidade desabone um debate como esse, né? Acho que é importante que a gente esteja sempre debatendo, discutindo. Quando a gente lista, nomeia, quando a gente traz à luz os fenômenos, eles ganham substância, né? Então eles se tornam algo palpável e esse a gente vai caminhando para a construção. O SUS, acho que ele tem muitos avanços aí, como eu falei, né? Não tem uma resposta pronta, mas acho que 2 pontos importantes aí para assim, se buscar uma melhora do SUS, uma transformação, seria de fato a vontade política, porque isso faz grande parte, né? Então a gente foi trazer tantas coisas aqui, inclusive o ponto que o doutor Diogo trouxe importante, né? Da nomeação, o cara, ele é filiado a um deputado e é nomeado um cargo de gestão. Assim, é uma vontade política ali, né? Uma falta de vontade política de ter, de fato, um decoro e um cuidado técnico especializado. Então, entra nesses meandros. E outro ponto importante que a gente acabou nem discutindo aqui, que talvez poderia fazer uma grande diferença para o SUS, seria a atualização da tabela SUS, né? Que já está defasadíssima, salvo engano, a última atualização 2009, salvo engano, né? 2008, 2009, né? Então, é uma tabela extremamente atrasada, que faz uma grande diferença aí. Poderia, quem sabe, ser um primeiro passo, né? Talvez por uma revitalização, talvez, do SUS, né? Não uma resolução, mas talvez ali um fôlego extra, né? É isso, eu acho que, como eu falei, né? Debates como esse aqui, se a gente conseguir chamar a atenção de algum legislador, de algum político, né? Que faça, poxa, trazer ali uma fagulha de uma vontade política responsável, técnica, científica, talvez já possa ser o primeiro passinho aí para a gente tentar revitalizá-lo, né? Tá bom. Doutor Fabrício, foi um prazer tê-lo aqui no programa. Muito obrigado. Vai ser uma diversão. Doutora Suzy, também foi um prazer tê-la aqui no programa. Obrigada, Walter. Muito obrigada. Doutora Meriane, também foi um prazer tê-la aqui no programa. O prazer foi nosso. Doutor Diogo, também um prazer, uma honra também tê-la aqui no nosso programa, doutor Diogo. Muito obrigado, Walter. E assim nós chegamos ao fim da edição de hoje, claro, um assunto que não se esgotou. Evidente que ficam os nossos convidados aqui mais uma vez, né? Volto a dizer, convidados a estarem conosco numa próxima oportunidade para que possamos avançar neste tema que é importantíssimo para a nossa sociedade, para a sociedade
brasileira. Bom, o programa teve a minha apresentação, sou Walter Lima, que teve a produção da Ana Cláudia Possati, os trabalhos técnicos do Neto Silva e a coordenação de jornalismo de Bárbara Michelini. A todos os nossos agradecimentos e até o nosso próximo encontro. Boa tarde. A Rádio Justiça apresentou Justiça na Tarde. Secretaria de Comunicação Social, Supremo Tribunal Federal.